a pessoa que teve esse sonho. Porque tudo quando começa por uma visão. A visão leva a uma preparação e a preparação leva a uma materialização. Aleluia. Queremos convidar agora a pessoa que teve esse sonho, a pessoa que conversou com Deus, a pessoa que Deus falou para ele a necessidade dessa atividade, denominado estou com sede. Diga ao teu próximo, estou com sede. Não, fala mais alto, estou com sede. Estou com sede. Queremos convidar agora a pessoa que teve essa visão, a pessoa que sonhou e conversou com Deus. Será que é necessário que você vai aplaudir? Será que é necessário que você vai aplaudir? Será que é necessário que você vai aplaudir? Queremos convidar a pessoa que teve essa visão, a pessoa que teve esse sonho. Deus conversou com ele e falou, disse, meu filho, em plena Pentecoste, organiza uma atividade denominada Estou com Sede. E ele, como obediente que ele é, ele obedeceu a Deus. Hoje a gente está aqui por conta da visão deles. Aleluia. Estamos a convidar o nosso papá. Papai chegando junto com o grupo Nova Aliança. Onde estão a passar? Onde estão? Para ligar para o Não em vão se a gente está nesse lugar. Na presença de Deus, Na presença de Deus, Ele mesmo nos chama. A Bíblia está nos falando que Ele é quem nos dá vontade de servir da sua obra. Ele está mandando Moisés até a Faraó para libertar o povo de Israel. Ele disse, eu mesmo farei o coração de Faraó. Eu me questionei comigo mesmo. Mas como é possível esse Deus que mandou o homem para libertar o seu povo? E ele disse que eu endurecerei o coração daquele opressor para ele não libertar o seu povo. Eu queria falar justamente que nada é feito em vão. Se Deus decidiu assim é porque tinha uma razão clara por trás da decisão de Deus. Laisse-moi te dire ce soir, Deixa-me te falar nessa la tarde. présence ici, A tua presença nesse lugar tem uma coisa escondida por trás dela. Amen. Amém. Na remercie papa na ngai Sylvain. Agradeço ao nosso pai Silvano Camalando para aceitar essa visão que apresentei a ele. Eu sou um filho que estou trabalhando por baixo da sua graça. Ele poderia também ter rejeitado essa visão, porém ele aceitou como pai para ajudar o pai para ajudar o filho a cumprir a visão que ele recebeu. Eu agradeço também a Deus pela vida dos irmãos que estão me acompanhando. Porque Deus, quando quer propagar o evangelho, ele começou com 12 discípulos. Ele disse, vão, idem e fazer todas as nações meus discípulos. Deus poderia também descer, porque Ele é o Deus de todas as possibilidades. Mas Ele preferiu trabalhar com os outros. Vamos aplaudir para Jesus.
Mama
Aleluia. Aleluia. Estamos prestes a passar no momento que queremos demonstrar nosso acerto. Mas antes eu quero convidar o grupo que vai preceder esse momento da palavra. Quando estamos a convidar o grupo Águia Sobrenatural a passar, vamos dar salva de palmas para a glória do Senhor. Salva de palmas para a glória do Senhor. Salva de palmas. Vamos receber nossos convidados. Salva de palmas para a glória do Senhor. Aleluia. 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 Eu não sinto alegria. Aleluia. Essa alegria manifesta Jesus. Realmente a minha voz está boa. Mas eu disse que não vou agravar um convite, porque eu gosto bastante dessa igreja, pelo respeito pelos pastores. Eu e o pastor Paulo, que nos teve a igreja de som. E eu quero somente adorar a Deus para ele convite. Aleluia. E Pai meu, dá-me você, eu corona-beca, corona-libera, na
micro, on a besoin de couper. Alléluia. Mais il y a un moment de se faire parce que ça reste à qui parler de qui fasse ça. Nous faisons le mal là. Bye.
te ouvir aleluia. Não pode ouvir aleluia. Aleluia. Será que Deus vai estar presente? Será que Deus está presente? Se Deus estiver presente, dá uma salva no pé para o nome do Senhor. Começa a ter juros. Tenha juros para o Senhor. Aleluia. Nesse momento eu convido a igreja a se colocar no pé. Convido a igreja a se colocar no pé. Queremos passar o momento da palavra. Esse é o momento que nós queremos ouvir Deus falar, ministrar no nosso coração. Esse é o momento que nós queremos falar, Senhor, estou com sede. Esse é o momento que queremos dizer, Pai, vem na tua presença porque temos sede. Esse é o momento que nós queremos beber da água, a água eterna. Diz que Jesus falava à mulher samaritana, dizendo, se beberes da minha água, nunca mais terei sede. É dessa água que nós viemos e estamos presos a beber. É dessa água que nós queremos beber. Será que alguém na presença do Senhor está disposto a beber dessa água para poder saciar a sede que invade a sua alma? Alguém está pronto para beber dessa água para poder saciar a sede que invade o seu espírito? Você veio na presença de Deus, você veio beber de uma água eterna. Jesus dizia a essa mulher samaritana, se você beber da água que eu trouxe para você, nunca mais terás sede. Hoje temos alguém que Deus preparou, deu reservas de água para poder buscar. Essa pessoa é o de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos. Comece a dizer, Pai, eu estou com sede. Pai, eu quero beber da água proveniente da fonte divina. Eu quero que você diga, Pai. Eu quero que você diga, Pai, eu quero beber da água proveniente. Eu quero que você diga, Pai, eu quero beber da fonte da água divina. Eu quero que você diga, Pai, eu quero beber da fonte da água divina. Eu quero que você esteja concentrado na presença de Deus. Que esse momento não te passe em vão.
Senhor, na tua presença, Pai. Preencha-nos, preenche nosso espírito, preenche nosso espírito. Pregador da noite de hoje, eu quero que façamos algo diferente. Vamos acolher o pregador debaixo de uma atmosfera muito forte. Não vai ser somente em aplausos, não vai ser somente em gritos, mas vai ser debaixo da atmosfera do Espírito Santo. Ouve, calabata, sobra da bata. Deus me diz que veio preencher o coração sedento de alguém na noite de hoje. Eu não sei de quem é, mas eu estou a ver o coração de alguém sendo preenchido da presença de Deus. Eu estou a ver claramente no meu espírito Deus ministrando isso. Eu quero que nós nos preparamos para poder acolher o pregador na noite de hoje. A pessoa na qual incube nele a visão da noite de hoje. Na noite de hoje, eu quero que possamos pedir ao nosso papai Joel, quando ele está se aproximar, vamos dar salva de palma, salva de palma, salva de palma, salva de palma, salva de palma na presença de Deus. Aleluia. 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 La bénédiction de son nom de la promesse. Merci Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment. Père, je veux me reculer, passe devant. Parle à ton peuple ce que tu as mis en moi pour Jésus. Laisse à ce que Père de gloire, cette parole édifie ton peuple et montre ton peuple le vrai chemin. Dans les noms puissants de Jésus, nous disons Amen. Sans plus tarder, au fond, il va dire sur la montagne Jean 19, Abrimos nossas Bíblias no livro de João 19 a 10. Oyo azui na Portugal, eu sunga biso pour la botama. Diz a palavra do Senhor na língua portuguesa. Amém. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? 28 a 30. 19, 28 a 30. Palavra do Senhor. Amém. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensope, chegaram à boca, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra do Senhor. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie. Première question. Quelle est cette écriture pour laquelle nous allons accomplir ce jour? Primeira questão: qual é a escritura que devia ser cumprida naquele dia? Je continue. Eu continuo. J'ai soif. Esa place auto-tirée, thème na biso ya lelo. Tenho sede, é onde tiramos o nosso tema de hoje. 29. 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope. Il l'approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Acclamons pour Jésus et pour Vamos Christ. para Jesus sentados. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, livre Otanga Poko ya lelo o livro que acabamos de ler na tarde de hoje nous parle que de l'œuvre que Jésus a rendue sur la croix. nos fala aqui da obra que o Senhor rendeu na cruz. Thème na biso ya j'ai soif. O nosso tema: tenho sede. Et la sixième parole que Jésus a prononcée sur la croix. É a sexta palavra que Jesus pronunciou sobre a cruz. Il avait prononcé cette parole.
l'histoire que Jésus avait fait pour nous sur la croix. Esse livro nos fala da história que Jesus fez por nós sobre a cruz. La question où ils allaient poser. A questão que foi dirigida. Afin que l'écriture soit accomplie. A Bíblia fala que antes que as escrituras fossem cumpridas, Écriture il fallait qu'elle accomplisse ces jours. qual escritura devia ser cumprida naquele dia? Avant de parcourir pour faire l'écriture, il fallait qu'elle accomplisse ces jours-là. Antes de percorrer para saber qual escritura devia ser cumprida, preciso que leiam para nós o livro de Hebreus capítulo 1, versículo 1. Et apprenez dans l'écriture, il fallait qu'elle accomplisse ces jours-là. E depois vamos ler a escritura que devia ser cumprida naquele dia. Hébreux 1. Hébreux chapitre 1, verset 1, je lis la parole du Seigneur. Amen. Amém. Après avoir autrefois, en plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. Amen. Amém. Cette écriture veut tout simplement nous dire quoi? Essa escritura quer dizer simplesmente Que Dieu nous a parlé que de Jésus. que Deus nos falou que de Au Jesus, travers des prophètes, através dos aux profetas, temps anciens. e nos tempos passados. Comme on dit souvent que la Bible Como dissemos que a Bíblia nous parle que de Jésus. nos fala que de Jesus. Alors, et ça, c'est là la prophétie. É por intermédio de profecia. Moi, qui m'a connu le Binabiso, Onde estão as palavras que nos falam? après avoir autrefois, Depois de muitas vezes, à plusieurs reprises muitas vezes et de plusieurs manières, e de muitas formas, parler à nos pères falando a nossos pais par le prophète. pelos profetas. Amen. Amém. Et toquer et pas y avoir n'absorbe. E vamos Mais atenção. what the écriture pour le faire qu'ils allaient accomplir ces jours-là. É onde a escritura que devia ser cumprida está. Psaume 69. Salmo 69. Psaume 69, 20 à 22. Salmos 69, 20 a 22. Diz a palavra do Senhor. Amen. Afrontas-me, quebrantarão o coração. E estou fraquíssimo. E esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me foi por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. 22. Torne-se-lhes sua mesa diante deles, em laço, e o que é para bem, em ruína. A palavra do Senhor. Amen. Hein? La Bible nous dit quoi? A Bíblia Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. Sur la croix, Jésus était malade. Sobre a cruz, Jesus estava doente. Sur la croix, Jésus a pris toute maladie au Yosobelaleo. Sobre a cruz, Jesus tomou toda a doença que você Il avait trouxe. emmené ça avec lui sur la croix. Ele levou com ele na cruz. Il suffit d'y croire. Basta somente crer. J'attends de pitié, mais en vain. Alors, il n'a pas ça dans quel mawa. Ele precisava da compaixão dos homens, Atikale ko so mawa. mas ele não conseguiu. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent de fiel dans ma nourriture. Bachelinga poison, pololo, la biloko na Colocaram ngai. veneno na minha comida. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. David avait déjà décrit comment va être la croix de Jésus. Davi já havia descrito como seria a Psaume crucificação. 69, eza description ya croix ya Jésus. Salmo 69 é a descrição da crucificação de C'était Jesus. vu par le prophète David. Foi visto pelo profeta. Yango na mokanda ya Hébreux oloba na biso. Por isso em Hebreus nos Ke fala na ntango ya kala, que antigamente nzambe bazali kolobela bapapa na biso o Senhor falava aos nossos na pais nzela ya baprophétie. por intermédio de profecia, Mais seulement que bazalaki ignorant. mas somente eram ignorantes, Babandaki kocomprendre te não compreendiam sur qui sobre quem nzambe bazali kolobela bango. Deus falava a eles. Oki tofonga tokana biso ya Exode. Se abrir
Israël. A Bíblia conta a mesma história do povo de Là Israel. où moi j'ai dit Aonde eu digo que la loi aussi a tué Jésus. que a lei também matou Jesus. Oui, la loi a tué Jésus. Sim, a lei matou. Comment la loi a tué Jésus? Como a lei matou Jesus? Peuple bateau tambour dans le désert. O povo andava no deserto, Avec une pause à marre. tiveram vontade de água, On va dire qu'on se mettre contre Moïse. viraram-se contra Moisés. Zambe a gagné et pas en Zambe. Plutôt Moïse a gagné et pas en Zambe. Moisés clamou a Deus. Écoutez, Escuta, Zambe a remis dans Moïse. Deus disse a Moisés assim: Soit bâton à yo. toma o teu bastão, Tellement il bosse et a rocher. levanta diante da rocha. Écoutez-moi très bien. Escuta-me Là où bem. moi j'ai dit que la loi a aussi tué Christ. Lá onde eu disse que a lei Dieu também a matou, dit, je me tiendrai devant toi o Senhor disse: eu me levantarei sur les rochers. sobre a rocha. Amen. Hein? Amém. La Bible nous dit les rochers des anges, Eu c'est disse Dieu. que a rocha dos anjos Et é Deus. ici, il dit, E aqui ele diz: je me tiendrai devant toi. me levantarei diante de ti. Lui, c'est Moïse. Ele é Moisés, Ça, c'est les rochers. esta é a rocha Ça, c'est Dieu. e este é Deus. Il s'est mis sur le rocher. Ele se colocou sobre Et a rocha Moïse frappa sur le rocher. e Moisés batia na Il rocha. frappa qui? Batia Il quem? frappa les rochers. Batia a Oh, rocha il frappa les rochers des anges. ou a rocha dos anjos. Après avoir frappé les rochers des anges, Depois de bater na rocha dos anjos, moi et Bini, escorreu água. c'était pourquoi? Era para quê? Pour apaiser le soif qu'avait le peuple d'Israël. Para apaziguar a sede do povo de C'est la Israel. mort de Jésus. É a morte de Jesus. Sans pourtant savoir Sem mesmo que saber Zambewana que aquele a mesmo Deus commis moment está a se pour matar apaiser la poisse là-bas. para apaziguar a sua Pour vontade. batamboli na yango. A sede que caminharam com Mais ele. Zambewana no bimbo mangai. Mas aquele Deus falou: matem Pour la peuple oyo ezala sauvé. para que esse povo Beta seja esse maluco. salvo. Aplaude para Deus. Bien-aimé, totali na mokanda ya Exode 15. Bem amado, vamos ler em Êxodo 15. Nalingi topumbwe na bazeli nyonso mibale. Quero que voemos com as duas asas. Tokoki kofoleka na zeli moko te. Não podemos voar apenas com uma asa. On a ouvert la lumière. Abrimos a luz. Nous voulons maintenant retourner dans l'ombre. Queremos voltar às sombras. Wapi oyo nzambe abandaki koloba na nzela ya baprofete mpe ya bapara na biso. Aonde Deus falava aos profetas. Exode 15. Exode 15 a 22 Êxodos 15, 22 a 25. a 25. Diz a palavra do Senhor, a língua portuguesa. Amém. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto, mas não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? 25. E ele clamou ao Senhor, que lhe mostrou um galho de árvore, o qual ele lançou nas águas. Perdão? Não tira 25. E as águas se tornaram doces. Aí lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou. Non, sauf 25. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert des jours. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils les trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un doigt qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve.
Amen. Hein? Amém. Ici, c'est dans l'alliance. Aqui é na aliança. Dieu nous parle encore de Jésus. Deus nos fala de novo de Jesus. L'ouvre ya lik eza koloba na biso. O livro de Lucas nos fala. Il est le bois sec. Ele é a vara seca. Sans pourtant oublier que dans Exode 7, Sem esquecer que Êxodo Dieu a fait de Moïse et Dieu. Deus Devant Pharaon. fez de Moisés Deus diante de Faraó. Et ce pouvoir-là, E este poder, Moïse a continué dans le Moisés continuou com ele. Rien pour exercer maintenant, Veio executar agora pouvoir où nous avons appelé ça Dieu. o poder que Deus lhe havia dado. Moïse étant que Dieu, Moisés, como Deus, il a pris Jésus comme le bois, tomou Jesus como a il vara, a jeté dans l'eau, jogou na água, l'eau qui est le peuple, a água que é o povo, l'eau qui est le monde. a água que é o mundo, Oh les alaki amen. que era amado, Les alaki n'a pas problème. que tinha problema, Les alaki n'a pas difficulté. que tinha dificuldade. Bible zone au banabiso. A Bíblia nos fala, Après avoir compris quand c'est les alaki indiqué. depois de jogar a vara que era seca, Ce n'était pas, c'était nion sont des alaki n'a pouvoir yako absorber. Vinaigre qualquer vara que tinha poder de absorver o que mais alaki ngai. a água era amarga. Il y avait même pas moyen autant na monoko. Não havia como colocar na boca. Bible zone au banabiso. Mas a Bíblia nos fala, Après avoir compris quand c'était na mar. depois de jogar a vara na água, Nzete est absorbé ma ignorance. a vara absorveu a amargura Et ma économie qui toko pour la comela. e a água se tornou boa para beber. Ma économie bien pour la comela. A água se tornou boa para beber. C'est ça l'œuvre de l'Éternel sur la croix. É esta obra do Eterno sobre Sauf que ce peuple-là, mas sem saber que ele Bazala qui ignorant. era ignorante. Il ne savait pas que Nzambe moya lomoni bango na captivité par ya Pharaon. Não sabia que o Senhor que eles tirou do cativeiro Azotambola na bango, caminhava com eles, azodefendre bango, defendia eles, azana bango. estava com eles. Mais ils ont commencé toujours à pécher contre ce Dieu. Mas eles Parce qu'on murmuravam sempre, péché contre Nzambe wana. pecavam sempre contra esse Deus. Na péché na bango. No seu pecado, Na nombre de solo banabiso. em números a Bíblia nos fala, Nzambe a ordonné. o Senhor ordenou Passer papa monde la onyo so bana ko péché contre as Nzambe. serpentes picarem todos que pecavam contra Deus. Après la mingi ba kufa. Após isto, muitos morreram. Et ayeko no bana Moïse après avoir koloka kolela ya peuple E Israël. veio dizer a Moisés, depois o povo chorar, Hasta la serpent a tombola. para que faça uma serpente exalte. Oyo nyonso azalaki mordi. Todo aquele que foi mordido, Tango akotala na serpent de quando olhar na serpente de bronze, akozala sauvé. vai ser salvo. Bien aimé, c'est quoi le rein? Un rein, les amis. Bem amado, o que é bronze? C'est une chose oyo est passée dans le monde pour sa forme. É uma matéria que Et passa c'est l'on peut por passer dans la difficulté pour sa forme. precisa passar na dificuldade para C'est l'œuvre de la croix. Jésus a souffert pour yo léo. para que você Aussi qu'à bonheur. tenha as bondades. Mais on est inconscient. Mas somos inconscientes. Nous sommes ignorants Somos ignorantes de tout ce que Jésus a pu faire sur la croix. de tudo que Jesus fez na cruz. Donc on y croit en la présence de Nzambe na posa ya biloko ya mokili. Viemos na presença de Deus com vontade de bens do mundo. Bakasi na posa ya Nzambe te. Já não temos vontade de Deus. Soki lelo tokotya balance Se nós colocarmos uma par balança rapport ya ba prière na biso. das nossas orações, Prière ya kosenga sainteté. a oração de pedir Prière ya santidade, kosenga les choses du ciel. a oração de pedir coisas do céu, Ekozala mokie é menor par rapport ya prière osenga biloko ya mokili. do que a oração de pedir bens materiais. Amen. Amém. Amen. Amém. Maintenant c'est quoi Mara? Agora o que é Mara? Ngai eza nini? O que é amargura? On veut d'abord savoir
savoir, Ngaïwana, c'est quoi? Queremos saber o que é aquela amargura. Tosi Mukane à Ruth. Vamos pegar o livro de Ruth. Ruth 1, 19 à 21. Ruth, no primeiro versículo 1, 19 a 21. Olha só contando isso. 1, 19 à 21. Ruth chapitre 1, verset 19 à 21, je lis la parole du Seigneur. Amen. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur entrée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et la femme disait, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelle pas Naomi, appelle Mara, car toute la puissance m'a rempli d'amertume. Ok. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'a ramené de la main vide. Pourquoi m'appellerais-je vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que toute la puissance m'a figé? Amen. De quoi porter la taille? Diz a palavra do Senhor. Amen. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Sei a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamarei Mara, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim que o Todo-Poderoso me tem feito mal. Palavra do Senhor. Amen. Amém. Amen. Amém. J'espère que tout le monde a compris. Eu espero que todo mundo compreendeu C'est quoi Mara? o que é Mara. On connaît tous l'histoire de Naomi. Sabemos todos a história de Noemi. Elle dit que nous sommes des lecteurs de la Bible. Sei que todos somos leitores da Bíblia. Naomi Noemi a Kimakimboka na epona pasi yena libota le mobi. havia fugido da sua cidade para do sofrimento Mobali na dele e yena toda a bana sua na família. yibale. Seu esposo e seus 2 filhos Bate na mboka ya Moab. foram a Moab. Bana na yeba ke kolinga ba Moabite. Seus filhos casaram-se com Moabitas. On connaît l'histoire ya ba Moabite. Conhecemos a história dos On ne peut Moabitas pas entrer dans ba détail dans soi. para não entrar em todos os detalhes. Balingani na bana basi wala. Casaram-se com aquelas mulheres Après un temps, e após um tempo, Naomi a eu perdre mobali na ye. Noemi perdeu seu esposo. Après un moment, Depois de outro a tempo, eu perdre bana na ye bale. perdeu seus 2 filhos. Elle s'est décidée Ela se decidiu na zonga na mboka na ngai. de voltar à minha terra Ayoki que Nzambe a visité peuple. porque ouviu que o Senhor visitou seu povo. Elle rentre dans son pays. Ela voltou no seu país, A komi na mboka na ye. chegou na sua terra. Batu bayo ya baye. As pessoas vieram acolher. Naomi. Noemi Naomi dit. Noemi disse, Bobenga nga Naomi te. não me chamem Noemi, Bobenga nga Mara. chamem-me Mara, O Nzambe a infligé na paz. porque o Senhor me deu Na sofrimento. kendaki na abondance. Eu fui com abundância, Na zongi na paz. mas voltei com sofrimento. C'est par là que j'ai compris. É por isso que eu compreendi Mara oyo Moïse agwakati nzete na mai po e absorbe. a amargura que Moisés deitou a vara para Vinegre absorver. oyo Jésus a melaki sur la croix. O vinagre que Jesus tomou sobre C'était les difficultés que tu passes aujourd'hui. é a dificuldade que tu passas hoje. C'était les problèmes que tu traverses aujourd'hui. É o problema que tu atravessas hoje. Jésus avait pris cela Jesus tomou isto et a mené avec lui sur la croix. e levou com ele na cruz. Tu n'as pas le droit de souffrir. Você não tem direito a Tu sofrer. n'as pas le droit de passer des moments difficiles. Você não tem direito a passar Mais momentos pourquoi tu difíceis. en passes à tout cela? Mas por que
Il avait prophétisé. haviam profetizado. Quand Joseph amena ses deux enfants, Quando José levou seus 2 filhos, on est à Bangola Mwana ya Liboso qui est Israël. ao invés de abençoar Na loboko ya mobali. na mão direita, Azofile maboko na ye. ele virou as suas Pour mãos Bangola nation daki mwana mibale. para abençoar a nação que era On o est le peuple choisi parti. Ao invés do povo Mais escolher, pourquoi nous souffrons? mas porque nós sofremos. Si Dieu avait amené tout sur la croix, Se Deus levou tudo sobre a cruz, c'est parce que tu vois quand ça me parle au la sauveur la mission. é porque nós temos o Senhor apenas Tu como lingi tu sais Salvador, la Seigneur la mission. mas não como nosso Senhor. Je fais ma vie. Eu faço a minha vida, Je marche comme je vais. eu marcho como eu quero, Mais quand j'ai un problème, mas quando tem problema, Père, sauve-moi. Pai, salva-me. Est-ce que ta vie Será que a tua vida reflète reflete ce que Jésus a de Jesus? fait? Est-ce que ce que tu fais, Será que o que você ça faz reflète reflete l'image de l'enfant de Dieu? a imagem do Filho de Deus Pour vivre les bonheurs, para viver a bondade? point d'interrogation. Ponto de Tu interrogação. as des réponses à toi seul. Tens respostas em você mesmo. Aujourd'hui, Hoje, Zambaza Koloana Biso. o Senhor está falando para nós. Avant que Jésus dise que tout est accompli, Antes que Jesus diga que tudo está cumprido, il avait dit j'ai soif. ela havia dito que tenho sede. Avant que Zambe aloba nyonso ekoki Zami, Antes de dizer que tudo está cumprido, alobaki nayo ki posa. ele falou: tenho Posa ya sede. kosauve peuple oyo. Tenho vontade de Posa ya salvar. kolokola peuple na kati ya calamité. Tenho vontade de tirar a Posa ya dificuldade. kotire peuple na kati ya badifficulté. Tenho vontade de tirar a dificuldade desse Est-ce povo. que tu peux Mas você pode reconnaître reconhecer comment tu vis como você vive aujourd'hui? hoje. Ne pas incriminer Jésus. Não é incriminar, Ne pas faire retourner Jésus sur la não croix. é fazer tornar Mais Jesus. reconnaître ta vie. Reconheces a tua Comment vida. tu mènes ta vie. Como você leva a tua vida. Tu te crois plus grand que tout le monde. Você se crê mais grande que todo mundo. Tu te crois plus spécial que tout le monde. Você se crê mais especial que todo mundo. Bien aimé, Bem amado, la grâce a graça ne fonctionne pas não funciona dans l'orgueil. no orgulho. La grâce de Dieu A graça ne de Deus fonctionne pas não dans funciona le mal. no mal. Que Nazar Boyi, Estou assim, maintenant c'est la grâce à Nzambe Komela. mas estou à espera da graça de Tu Deus. attends que Dieu Você espera a que Deus répondre à ma préoccupation là. responda as suas preocupações. Ozomoya, Você nega Tomio Kisasoni, se envergonhar, mais Ozon Nzambe Soni. mas você quer envergonhar a Deus. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle Hoje Deus nos interpela à avoir soif de lui. até sede dele. Je te dis ce soir, Eu disse essa tarde, quand Oyoki posa ya Nzambe, quando você tem sede de Deus, sache que l'accomplissement est comme la porte. saiba que o cumprimento entrou na tua porta. Quand Oyoki posa ya Nzambe na vie na yo, Quando você tem sede de Deus, na tua accomplissement vida, ya ba préoccupation nyonso. o cumprimento de todas as tuas Jesus preocupações. Recebemos Longolo na motu na yo, tira da tua cabeça que na opusa na pa ya Nzambe, que veio diante de po Deus apesa nga mbongo, para me dar po dinheiro, apambola ngai. para me abençoar. Alobi nyonso eza lokwa matabisi. Ele disse que tudo eu Cherchez posso premièrement le royaume des cieux. buscar em primeiro o reino dos céus. Est-ce que toi tu cherches premièrement le royaume des cieux? Será que você procura primeiro o reino? Ou tu cherches l'avantage de ta vie? Ou você procura a vantagem da tua vida? Réellement, on nous kaka vraiment. Você procura mesmo Royaume ya lona. o reino dos céus To on nous kaka avantage. ou a tua vantagem? Aujourd'hui, Nzambe a été interpellé. Hoje o Senhor veio te interpelar. Lingaye. Ame-o. Tant nous lingaye. Quando você o ama, Accomplissement ya makambo nyonso na koposa eye. o cumprimento das coisas que você quer ver. Il a dit j'ai soif. Ele disse: tenho sede. Après, aye koloba tout est accompli. Depois disse: tudo está Donc, cumprido. la chronologie Na cronologia ya ba parole ya Nzambe, das palavras de Deus, tout est accompli. o tudo está cumprido. Et ya kata nyoyo
ça. Là où Porque il y a la vie. isso que é a vida. Bien aimé. Bem amado, La décision est où t'as pas naï. a decisão vai vir somente de Et où você. t'as pas pasteur t'es. Não vai vir do pastor. Et où t'as pas. Et pas un monde t'es. Não vai vir de ninguém. Yondo reçoit décision. Você vai tomar a C'est que decisão. notre traité un dictateur t'es. Nosso Deus não é ditador. Appelle ça une deux chefs. Ele te deu dois Alors il met caminhos. moi. Disse, mas Je te souhaite digo, de choisir eu passo para você escolher le bon chef. o bom caminho. Alléluia. Amém. Naquele lelo na kikoso. Eu fui hoje no banheiro. Naquele sokola. Fui tomar banho. Na fomoli maite. Não abri a água. Tellement Nzambe aza le Dieu de toute possibilité. Como o Senhor é Deus de todas as Ateli possibilidades. na mai bana lobi. Eu levantei e esperei a água começar a sair. Il faut ça ni. Vai acontecer? Faut Não. na fomola mai. Você tem que abrir a torneira. Parce Por quê? que Nzambe apesi yo possibilité wana. O Senhor te deu aquela possibilidade. Soki okokosala choix te se koza Nzambe te. Se você não consegue fazer a escolha Bíblia segundo não a diz palavra de amém. Deus, a Bíblia me diz. J'avais dit que vous êtes des dieux. Eu disse que vocês são Deus. Soki okokosala choix te. Se você não consegue C'est que Nzambe escolher, akela na elilingi na ete. então Deus não se criou com a sua semelhança. Bien aimé. Bem On amado, est des ambassadeurs sur terre. somos embaixadores sobre a terra de Un Cristo. ambassadeur ya Angola na Brésil. O embaixador de Angola no Brasil Azwaka ba décision na Congo ya président Watili. toma decisões em nome do presidente que o enviou. Tu es là pour prendre des décisions. Você está lá para tomar decisões. Ndenge na belongo moko mingi Quero dizer que muitos, na basala nzambe balobamo. e homens de Deus também dizem, Dieu donne des enfants. Deus dá filhos. D'accord avec moi? Amém. Mais Dieu ne choisit pas pour toi le sexe de ton enfant. Mas Deus não escolhe para ti o sangue do teu filho. Na boti bana basi na obi nzambe apesi nga bana basi. Eu nasci meninas, eu vou dizer o Senhor me deu meninas. Não, C'est faux et archi. é falso Tu isso. as les choix. Você tem escolha. Tu as fait les choix mais avec ignorance. Você fez a escolha, mas com ignorância. Pourquoi je dis cela? Por que eu digo isto? Dans l'homme, No homem, Dieu a déjà tout calculé. Deus calculou tudo. Na kati ya nzoto ya mobali, Dentro do corpo do homem, il contient babiloko tobenga mataka. contém o que nós chamamos de esperma. Toloona terme wana mpona bana ba comprendre. Mataka wana, Aquilo ali, toza na mataka oyo tobengaka femelle na mâle. temos o que chamamos Na feminino. notre terme, toza na mataka oyo epesaka mwasi na mobali. Em outro termo, temos o que dá mulher e o que dá homem. Ça dépend maintenant de toi Depende de você. de choisir le moment où okende na mwasi na yo. De escolher o momento que você Po vai ozwa mwana mwasi, para obter mulher to po ozwa mwana ou mobali. para obter homem. Nyonso ezozala calculé na période ya ovulation ya mwasi. Tudo é calculado no período de ovulação da mulher. Mal akimaka rapide. Mataka akimaka pesalaka journée moko. Or femelle adiraka 3 jours. O feminino dura Semente. 3 dias. Adiraka 3 jours Dura à 4 3 jours. dias a 4 dias. Yango biso to déconnecta ba médecin na ba vie na biso. Por isso nós desconectamos On a consulté ba docteur te. Não consultamos os Oza médicos. ba pesa bango mayele. Porque o Senhor nos deu Tangu na inteligência. lobi ke non na bota mwana liboso mwa mobali. Eu disse que Yami eu balé quero mwasi. homem. Yami A sa tu mulher. mobali. O Ça terceiro dépend de toi. Depende Ya de pour você. calculer de période ya calcular mwasi na yo. o período Et da combien de temps menstruação. pour ngai na so mwana mobali. Veio quando para eu ter homem. C'est possible. É possível. Nakangi parenthèse wa. Fechei aquele Wana parênteses. matin na biso. Não é nossa Na pregação. développer mo jour ya l'éternel. Vamos Pour na desenvolver outro dia. expliquer à long et à large. Para explicar Na ndenge bana mapasa bayaka. como vem Na o ndenge Senhor. mwana mobali akoki koya. Como vem Na o ndenge Senhor. mwana mwasi akoki koya. Como vem as mulheres. Tout dépend ya choix ya mutu. Tudo depende da escolha do homem. Nakangi yango. Terceiro. Eza choix. Escolha. Oyo Nzambe apesa yo. E Deus te Soki deu. Nzambe achoisir mpona yo mwana liboso okoteza mwasi to mobali, Porque se Deus escolher para c'est você, que osalama na elilingi na ye te. então você não foi feito a sua Dieu semelhança. a tout calculé. Tout. Deus calculou tudo. Sauf Tudo. rien. Exceto nada. Sauf rien. Exceto nada. Période wana ezalaka mpe
Aujourd'hui, Hoje, Dieu nous interpelle o Senhor nos à interpela avoir soif de lui. a ter sede dele, Koloka posa na ye. a ter sede dele, Pour nyonso ekokisama na vie na ye. para que tudo se cumpra na sua vida. Ozoya liboso ya Nzambe. Você vem diante Na de Deus koloka posa ya biloko ya mokili. com vontade nas coisas do mundo. Yango bozomona eloko te ekokisama na Por vie na isso ye. nada se cumpre na tua vida. Lelo, Hoje, Nzambe alobeli biso. o Senhor nos falou, Yoka posa na ye. tenha sede dele, Po ya malamu para que boas coisas eya na vie na ye. venham na tua vida. Que Dieu bénisse sa parole. E Deus abre a tua palavra. Asa biso tozala kotelema sika. Pedimos todos que nos coloquemos em pé, por favor. Aleluia.
panier zawana oh nyoso ya kana ya chana na panier pour Yesu na msala ya nzambe amen 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 Jésus na biso déjà kokomi déjà na suka na ngapela ko yo moko tuti ko ka parole na osena na oyo nyoso et quelque chose à faire. Mais on a nous à yamaye souté. Ou soit on a nous à se convertir ça. Il est temps. Il est temps. Au coquille qu'on est calé au soco, au coquille qu'on a pasteur la vie soit ça. Papa va t'aider dans la prière. Aïe, Misayo Yesu. Il est le seul chemin. La vie et la vérité. On a donné ma vie sur la salle. Amen. Aïe.
Yahweh éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments d'assises que tu tiens avec nous. Nous croyons fermement que nous ne sortirons pas de ta présence, la façon dont nous sommes entrés. Nous croyons que nous sortons avec un bliss. Nous croyons que le ciel est largement ouvert. Nous sommes prêts pour entamer une nouvelle saison. Yahweh, je prie, je décrète et je déclare. Tout celui qui était sous ta présence, tout celui qui était dans ta présence, ne sortira pas d'ici de la façon dont il est entré. Père éternel, je lève ma main droite, je décrète et je déclare. Sous l'audition de ma voix, que la pluie de bénédiction tombe devant ton peuple. Je prie, je décrète et je déclare. Sous l'audition de ma voix, tout ce qui était comme complication tombe face, que ton peuple est dans ta présence. Yahweh, que ton peuple n'équipe pas dans ta présence. La façon dont ils sont restés. Yahweh, tu sortes avec quelque chose de spécial. Yahweh, que les ciels restent ouverts. Yahweh, que de bonnes choses les accompagnent. Je prie, je déclare et je déclare. Avec un cœur ouvert, que les ciels restent ouverts à l'heure. Éternel, tu vas donner une nouvelle saison.